Tudo começou com a chegada de pessoas que atravessaram o Estreito de Bering, segundo a teoria do povoamento da América. A partir daí foi formada várias tribos indígenas, mas a primeira vez que europeus pisaram nestas terras foi no ano 1000, com a chegada de vikings irlandeses. Mas a descoberta oficial é do veneziano Giovanni Caboto, em 1497, a mando da Inglaterra. Mas a colonização só começou em 1554 pelos franceses, quando Jacques Cartier desembarcou na região conhecida como Nova França. No século XVIII, o Canadá era dividido em norte dos franceses, centro da Inglaterra e sul da Espanha. Mas com a Guerra dos Sete Anos, a França perdeu suas terras para os ingleses. A partir daí, houve uma grande expansão. No século XIX, o Canadá era dividido em quatro: Quebec, Ontário, Nova Brunswick e Nova Escócia. E com medo dos estadunidenses que viviam o seu período de expansão, em 1867 foi feita a Ata da América, que unia as quatro colônias, criando a Confederação Canadense, mais conhecida como Canadá. Na Primeira Guerra Mundial, por ser uma colônia britânica, foi obrigado a entrar na guerra. O mesmo aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde eles tiveram uma grande participação no dia D, um dia decisivo para a queda da Alemanha nazista. Ainda em 1931, o Parlamento Britânico decide, por meio do Estatuto de Westminster, ceder aos canadenses sua autonomia legislativa. Mas só em 1982 que o Canadá conseguiu sua independência. Uma pesquisa recente da empresa britânica de investimento a Later On concluiu que o Canadá é o país mais saudável do mundo, além de ter uma ótima qualidade de vida e um IDH muito elevado de 0,968, por terem várias terras que fazem bem para a sua saúde e para os cidadãos e das pessoas que vivem em seus territórios. O Canadá, cuja moeda oficial é o dólar canadense, tem registrado acréscimo no PIB de 2,7% ao ano e, em 2009, ele conseguiu atingir a quantia de 1,4 trilhões de dólares, passando para o 11º lugar no ranking mundial. A composição do PIB nacional é a seguinte: agropecuária 2%, indústria 32% e serviços 66%. O Canadá é um grande produtor de papel, celulose e madeira, abrigando indústrias que atuam nesse segmento de forma sustentável. A maioria dessa produção já é destinada para os Estados Unidos. O setor industrial é bastante diversificado e desenvolvido. Os principais polos localizam-se nas cidades com maior contingente populacional: Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Edmonton e Quebec. Esses centros urbanos abrigam indústrias de papel, metalurgia, química, petroquímica, mineradores, telecomunicações, aeroespaciais, informática, têxtil, alimentícia e entre outras. Desde 1994, o país, os Estados Unidos e o México integram o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Esse bloco fortaleceu ainda mais as relações comerciais entre os canadenses e os estadunidenses. A economia do Canadá está totalmente vinculada aos Estados Unidos, que são seus principais investidores e importadores de seus produtos. Aproximadamente 80% das exportações do Canadá está destinado aos Estados Unidos. Aqui é a bandeira do Canadá. Os dois retângulos vermelhos simbolizam os dois oceanos que banham o território canadense: o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E o quadrado branco representa o território canadense. O Canadá é constituído por 10 províncias e 3 territórios diferentes. Cada uma das províncias tem seu direito de criar leis e impostos provinciais. Já nos territórios, a responsabilidade do governo federal é bem maior. Os responsáveis pela colonização do Canadá foram os britânicos e franceses, mas os primeiros estrangeiros foram os vikings.
Geologicamente, o país apresenta três principais unidades de relevo. No oeste, ocorrem as Montanhas Rochosas, que é predominante por todo o oeste de toda a América. Na região central, ocorrem as planícies centrais, que são intensamente utilizadas ao sul pela agricultura moderna tecnificada. No leste, ocorrem as Montanhas Velhas do Pré-Cambriano, ricas em minérios e com elevado potencial hidrelétrico. A hidrografia do Canadá gira em torno do maior reservatório de água do mundo, os Grandes Lagos, que tem impressionante quase 250 mil km², o rio São Lourenço, que corta as principais cidades do país, e o rio Mackenzie. O Canadá tem temperaturas e relevos variados, destacando-se as seguintes regiões: o escudo canadense, que é uma região rochosa localizada em torno da Baía de Hudson. A vegetação nessa região é predominante de bosques boreais com uma grande variedade de coníferas. As montanhas rochosas, que compostas por montanhas escarpadas e altos platos. As montanhas rochosas se estendem da Colômbia Britânica até o leste da fronteira de Alberta. A região é predominante de bosques e de coníferas. Os Grandes Lagos, também conhecido como região do Rio São Lourenço, é onde estão localizados Montreal e Ottawa. Nessa região são encontradas as grandes árvores Alpaches. Se estende até o sul do estado americano do Alabama, até as províncias do Atlântico, onde são encontradas colinas e vales irrigados por rios, onde a agricultura é favorecida. O Ártico. Ao norte, essa região ocupa quase a metade do território do Canadá. A tundra é um tipo de vegetação predominante. O verão é curto e o inverno é longo e severo. As pradarias. Localizadas ao nordeste do país, as pradarias ou planícies canadense é uma região de maior produção de grãos do mundo, principalmente canola e trigo. Ao norte dessa região encontra-se uma área desértica. Os principais rios do país são o Rio Fraser, Columbia, o Mackenzie, o Cossack, o Nelson, o São Lourenço, o Churchill e o Saint-Jean. O clima do Canadá caracteriza-se pela diversidade. As temperaturas mudam de acordo com a região e a estação do ano, podendo variar de 35 graus Celsius no verão a menos 30 graus Celsius no inverno. As temperaturas mais amenas são comuns na primavera e no outono. O tipo de vegetação do Canadá é a tundra, predominante. O verão é curto, o inverno é longo e severo. O país fica localizado na América do Norte, tendo 9.900.000 km², sendo assim o segundo maior país do mundo, atrás apenas da Rússia. Apesar de grande território, tem uma população relativamente pequena, com 36 milhões de habitantes, tendo 4 habitantes por km². E o nome Canadá vem da palavra indígena Kanata, que significa pequena população. Possui 6 fusos horários diferentes, 2 idiomas oficiais, francês e inglês, por causa da colonização. O estado é comandado pelo monarca, que atualmente é a Rainha Elizabeth II, que também é chefe de estado de mais 15 países. E o parlamento pelo primeiro-ministro, que atualmente é o Justin Trudeau. É o país mais educado do mundo, com 99% de alfabetização e mais de 50% da população é graduada. A folha de maple contida em sua bandeira é um dos grandes símbolos do país. Nenhum outro país tem um símbolo tão forte quanto o Canadá. O esporte oficial é o hóquei e o basquete foi criado no Canadá.